Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 26 de junho. Hoje é segunda-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Somos convidados a nos aproximar da Palavra de Deus, palavra que orienta, que edifica, que sustenta, que nos encaminha, que nos dá força, ânimo e coragem em nossa caminhada de fé. Que o Senhor nos ajude e nos conceda graça para que possamos acolher a sua palavra a cada dia. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 5. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com a mesma medida com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não presta atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a igreja também dá a oportunidade, amado irmão, amada irmã, de celebrar a memória de São José Maria Escrivá. Eu só quero ler o relato da memória. Nós estamos vivendo hoje a liturgia do Tempo Comum, mas São José Maria Escrivá foi um padre da igreja que dedicou a sua vida por amor a Cristo. E olha o que diz o comentário. Ele se chamava São José Maria Escrivá de Balaguer. José Maria nasceu na Espanha em 1902 e lá faleceu, ou melhor, e faleceu na Itália em 1975. Sacerdote imerso na fé e na oração, fundou o Instituto Opus Dei, dos homens e mulheres leigos, do qual nasce a Sociedade da Santa Cruz, para clérigos. Em plena comunhão com a Igreja, conduziu as pessoas a trilhar um verdadeiro caminho de santidade na realidade do dia a dia. Celebrando sua memória, aprendamos a acolher o apelo de Cristo em benefício da humanidade. Então, que São José Maria Escrivá nos ajude, ele que é conhecido como padroeiro do trabalho, então ele tem as reflexões muito voltadas para a vida cotidiana, a sua novena é voltada sobretudo para os trabalhadores também, então que ele ajude, por seu exemplo e vida, a nos considerar graça, Deus nos considera graça e nós acolhermos de fato a graça de santificar a nossa vida cotidiana por amor a Cristo. O Evangelho, amados irmãos e irmãs, nos fala, sobretudo, então, do julgamento, do juízo. O Senhor que nos convida a não julgar, e assim não seremos julgados. Ou seja, ninguém é juiz, primeiro em causa própria. E não podemos também ser juiz na vida dos outros irmãos. Por isso o Senhor diz: não julgueis e não sereis julgados. Pois sereis julgados com a mesma justiça que julgardes e sereis medidos com a mesma medida que medirdes. Então, nós não podemos viver esta realidade de juiz, porque nós não somos juiz dos nossos irmãos e irmãs e não somos juízes em causa própria. Portanto, amado irmão, amada irmã, que o Senhor nos ajude a viver este caminho com equidade, com humildade, para servir os nossos irmãos e irmãs. Logo em seguida, ele traz essa imagem do cisco e da trave, do ergueiro, de um pedaço maior de madeira no olho. Então ele fala como que um irmão
quer tirar do olho do outro o cisco que caiu e muitas vezes está com essa trave, com esse pedaço de madeira maior no próprio olho, ou seja, é cego diante das realidades, é encerrado nos próprios erros, vive nas próprias misérias e quer muitas vezes corrigir o irmão que está vivendo ou iniciando infelizmente uma vivência, né, de caminho, de erro, enfim. Portanto, o Senhor nos convida justamente a isso. Vai, tira a trave, ou seja, corrige a própria vida, procure dar testemunho para que possas de fato corrigir o irmão, para que possas de fato tirar o cisco do olho do irmão, para que possas ajudar o irmão a caminhar com segurança em meio às dificuldades da vida, do tempo presente. Portanto, este convite, esta necessidade constante de vivenciarmos a transformação, a mudança de vida, a mudança de coração. Ele continua dizendo então, e até que chega o ponto no Evangelho, no versículo 5, dizer: hipócrita. Essa expressão é dolorosa, essa expressão é forte. Hipócrita vem do termo hipócrisis, do contexto grego, sobretudo na realidade onde se tinha os teatros, e hipócrisis era a máscara que os personagens muitas vezes utilizavam para se transformar em outra pessoa. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu próprio olho, então enxergarás bem o cisco do olho do teu irmão. Então, Jesus de certa forma fala: se enxergue, tire a máscara, não procure viver algo que você não é. Então, isso é para nós um puxão de orelha, a começar por mim, sacerdote. Porque muitas vezes, amado irmão, amada irmã, na nossa correria, na nossa vivência, nas nossas imperfeições, nós muitas vezes queremos ensinar o outro, queremos corrigir o outro, quando nós mesmos precisamos de correção. Então o Senhor nos convida a esta profunda reflexão. Primeiro, não ser juiz em causa própria e nem juiz dos nossos irmãos e irmãs. O único justo juiz é Deus. Ele é o justo juiz de todas as causas. Segundo, que nós possamos ter uma mudança de vida para que possamos corrigir o irmão. No que diz respeito, ele traz o exemplo do cisco, um pequeno grãozinho de areia que pode cair no olho, e o outro que está justamente com esse pedaço maior de madeira, com essa trave no olho, enfim, né, diante das realidades. Então, há necessidade de correção, de mudança de vida para poder ajudar o outro. E ele conclui dizendo ainda numa realidade mais difícil: hipócrita, hipócrisis, tire a máscara, né? Não fique fingindo ser o que não é. Então aqui está de fato a maior lição que o Senhor pode nos dar hoje, a lição de que devemos ser nós mesmos e suplicar ao Deus da vida que vá transformando as nossas imperfeições, para que possamos, de fato, poder ajudar a nossos irmãos e irmãs e assim ir caminhando, de fato, com passos largos em direção à salvação que vem de Deus. Então, que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, que o Santo Evangelho ilumine os nossos passos, dissipe as trevas de nosso coração e da nossa visão, para que possamos melhor amar e servir ao Deus que tanto nos ama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.